Pessoal, então vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês da nossa revisão de química. Pessoal, química está muito mais tranquilo, na minha opinião, tá? Módulo 1. Módulo 1, eu vou mandar, já mandei, na verdade, esse arquivo para vocês. Depois eu ver se chegou, tá? Eu abri já o arquivo até. Ah, já abriu? Então beleza. Uhum. Esse arquivo aqui, ó, fala de módulo, quais são os temas de cada módulo que vai cair para vocês, tá? Então, no módulo 1, qual é a importância do estudo da química? Lembrem-se do seguinte, a química ela está em todas as áreas, várias pessoas usam a química no dia a dia, até, por exemplo, o próprio celular, computador, ele tem metal, ele tem plástico. Isso é feito graças ao estudo da química, tá? Por exemplo, quando fala aqui, ó, nesses temas de material reciclável, quando fala do plástico, o plástico ele vem do petróleo. O petróleo, ele passa por um aquecimento, 90% dele vira combustível, 10% vão para outras indústrias para fazer outros subprodutos, tá? Um desses subprodutos é o plástico. Então, graças ao estudo da química, a gente tem diferentes materiais disponíveis à nossa utilização. Porém, tudo tem o seu lado negativo, a gente tem que pensar no lixo que isso gera, tá? Isso daí tem um lado positivo e negativo. O lixo, depois a gente vai ver na apostila de vocês, com relação a outra coisa, porque o plástico, por exemplo, é um material que foi inventado e o plástico ele demora muito tempo para se degradar, né? E aí inventaram depois o plástico biodegradável, que aí significa biodegradável, degradável por seres vivos, tá? E aí eu quero que vocês pensem no seguinte, com relação à energia, a química ela vem para novas descobertas de energia. Antigamente a gente tinha energia, digamos, não renovável, né? Carvão, o petróleo em si, ele não é renovável, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Que a química tá para substituir essas energias que não são renováveis por energias renováveis, tipo energia solar, energia eólica, de hidrelétrica, são energias que são renováveis, tá? Vai depender de qual é a característica de cada lugar para você saber qual é o tipo de energia limpa que você vai usar. Por exemplo, o Brasil ele tem muita água, então é interessante você instalar hidrelétrica, tá? Dependendo do local que você tem, se você tem um lugar bem aberto, você pode instalar e que venta direto uma energia eólica. Então, dependendo do lugar que você tem uma energia diferente, tá? E a gente vai para materiais recicláveis, linkar a lixo, decomposição e aos 3 R's. Aí eu acho que já foi 4 questões de simulado. Oh, yes. Então, olha só, eu vou pegar aqui o nosso... Não. Achei. Nossa apostila. Se vocês olharem, a química, ela tá na parafina, porque vem do petróleo. Ela tá, por exemplo, nesse objeto, nas cores, as cores que vêm de tintas, de elementos químicos. Aqui a gente tem a questão da agulha ser de metal, o metal também, ele é uma mistura, tá? E aí você tem, ou às vezes é uma substância simples, depende de metal que você está falando, tá? Pode ser uma liga metálica. Bronze, por exemplo, é uma liga metálica, não é metal puro. Você consegue ter diferentes materiais para diferentes objetivos. Aqui, ó, eu falei do combustível, combustíveis cada vez mais limpo e tentando diminuir essa cor escura da fumaça, que indica fuligem, né? Indica material tóxico. Questão de como funciona o corpo humano, de remédios. Então, medicamento é uma área interessante da química para a gente trabalhar, tá? Agora eu quero que vocês vão aqui, ó. Aqui falando de energia limpa, nessa página.
tudo bem? Energia solar, essa matéria de energia cai. Aqui, agricultura, novos produtos sem agredir o meio ambiente, menos tóxicos, ou controle biológico, que aí não agride. Outro exemplo, por exemplo, uso na medicina e na saúde. A gente tem o quê? Criação de medicamentos, antibióticos, tá? Gente, só um minuto. Mãe, você atende? Tá, obrigada. Desculpa. Então, questão de, assim, de medicina e saúde, a questão de fabricação de vacinação também, a gente tem esse uso. Agora, esse aqui, ó. Tecnologia e cidadania. Deixa eu demitir a minha. Também, novos equipamentos, desculpa, gente, novos equipamentos, pilha, computador, televisão, celular, tudo tem química. E agora eu cheguei onde eu queria chegar. Consumo, isso daqui vai cair. Pessoal, sobre quais são os 3 R's? A política dos 3 R's. Pratica o quê? Quem responde? Reutilizar, reciclar. E reduzir. Isso. Esses 3 são os principais. Reciclar, reutilizar e reduzir. Tem outros R's? Tem. Responsabilizar, se repensar, recusar, reparar. Mas a gente vai focar nesses 3, porque tem uma questão que fala sobre os 3 R's, tá? Pessoal, reduzir é quando você reduz o lixo que você produz. Se você reduz o lixo, você precisa reduzir o seu consumo, certo? Quanto mais você consome, mais você produz lixo. Então, o pensamento de redução é para você não consumir tanto. E aí você acaba reduzindo o volume de lixo, tá? Reutilizar é você vai consumir um produto e ao invés de você jogar fora, e ficar comprando potes e potes, o que dá para você fazer, né? Você pega e armazena com um outro material. Então, por exemplo, uma garrafa de água serve agora para guardar suco. Um pote de queijo, requeijão, serve para guardar grãos de milho agora, de pipoca. Então, isso é reutilizar. Você vai dar, digamos, pegar um material e dar um uso para ele, um novo uso, tá? Reciclagem é quando você transforma o alimento. O alimento não, o material, tá? Então, por exemplo, ele vai virar matéria-prima. Ele pode virar matéria-prima para um mesmo tipo de objeto? Sim, por exemplo, quando você pega, sei lá, pega vidro. Quando você pega o vidro, você usa tal e manda para reciclagem, eles quebram esse vidro, faz caco, e aí esse vidro passa por um novo aquecimento para fazer vidro de novo, o vidro reciclado, tá? Ele é um pouco mais frágil, mas ele mistura só um pouco de matéria-prima, ou seja, tem uma economia de matéria-prima aqui na reciclagem. Então, reciclar é você transformar o objeto, tá? Você transforma o material, pode ser em matéria-prima, para fazer novos materiais, ou fazer o mesmo material, mas ele vai ser transformado, tá? Isso é uma transformação. Alguém tem dúvida nos R's? Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Não tenho não, professora. No R não tenho não. Beleza. Os R's é o seguinte, esse aqui é o seguinte. Nós temos aí uma tabelinha. Claro que vocês não precisam decorar quantos anos dura um plástico, quantos anos dura uma madeira pintada. Não, eu quero que vocês Então, saibam para o simulado. foi esses dias que ele usou?
O quê? Oh, meu Deus. Ah, nada, professora, eu desmutei aqui sem querer. Ah, tá. Achei que você estava falando comigo. Por exemplo, aqui, o que eu quero que você saiba para o simulado, tá? Que é bem focado mesmo na nossa revisão. Os materiais orgânicos, eles têm um tempo de decomposição menor, ok? Decomposição é feita por bactérias e fungos. Aí, ó, papel já é um pouco mais. Quando você chega aqui, ó, plástico, alumínio, vidro. O vidro, gente, mais de 10 mil anos. Ou seja, isso aqui você pode trocar para indeterminado. Tudo bem? Acho que daqui não Imagina. parece nada, a gente é esperto. Oi? Ah. Imagina o seguinte: existem materiais que têm uma vida longa, tudo bem? E a reciclagem ela se faz importante por causa disso, tá? Então, dá uma estudada, mais ou menos, ó, o plástico, ele vai durar bastante tempo, mas vai durar menos que um alumínio, vai durar menos ainda que um vidro. Então, tenha mais ou menos, no geral, tudo bem? Não quantos anos exatamente, mas quem demora menos e quem demora mais para se decompor, tá? E esse daí cai no simulado. Se ninguém tem dúvida, nós vamos para o próximo módulo. Professora, Nenhuma dúvida Diga. isso. é só uma curiosidade que um dia eu ouvi, não sei de quem, mas é verdade que, tipo, metade da vida útil do plutônio, não sei se era mais ou menos 500 mil anos? Tipo, metade da 500, vida, metade da vida? né? Não sei te dizer. Que eu ouvi falar em alguma coisa, mas nem lembro onde Mas eu era. sei que ele tem uma vida considerável. Esses metais aí, né? O Tartaruga. que tem tartaruga? Do nada entra na conversa. Tartaruga. Tartaruga. Tartaruga ninja, por exemplo. O Splinter lá, o ratinho. Não. Esses materiais, se você não usa ele assim, ele tá na natureza, tipo urânio, ele tem uma vida longa, mas se você ficar usando ele para fazer energia nuclear, você acaba que desgastando ele, ele vai virar lixo radioativo, tá? Ele não vai Uhum. ter mais utilidade. Então, se você encontrar na natureza, esses elementos químicos, eles duram até milhões de anos. Tem elemento químico que é desde a época da formação da Terra, né? Bom, então vamos seguir. Eu vou pegar aqui o nosso. Se eu mudar direto assim, vocês conseguem ver que mudou para o Word? Sim, eu já vi aqui, já tá aparecendo no segundo módulo. Ah, tá. Química e suas práticas. Isso, então beleza. Então, ó, módulo 1 é sobre energia, materiais recicláveis, lixo, decomposição desse lixo, o tempo de decomposição e os 3 R's. Módulo 2, o que que vai cair? Sobre metodologia científica e uma questão aqui sobre simbologia só, tá? Então, metodologia científica é o que que é? O passo a passo. Como que a ciência é feita, tá? Vários modos, mas uma delas que é o que a apostila, o simulado vai pedir. Primeiro você observa um fenômeno, aí você vai formular uma hipótese. Hipótese é quando você não tem certeza, você quer testar, e para testar você usa um experimento. Quando você faz vários experimentos, você pode chegar na mesma conclusão. E aí, chegando na conclusão, você pode até criar uma teoria e um modelo, uma representação que vai explicar a sua teoria, tudo bem? Então, como é feito o DNA? Ah, eu acho que o DNA ele tem, não sei o que lá. Aí você vai à hipótese. Ah, então vamos testar. Não, não, não. Ah, então beleza. Então quer dizer que o DNA é feito da lá, lá, lá. Então, esses são os passos. Então, eu vou fazer algumas frases para ver se vocês sabem diferenciar essas etapas, tudo bem? Tem na nossa apostila, né? E eu vou pegar uma frase. Vocês não vão olhar a resposta. Eu vou pegar e vocês só vão me falar, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá.
Eu quero que vocês decidam se é observação ou se é uma hipótese. Uma prova de 100 metros foi completada em 9,8 segundos. Observação. É uma conclusão, não é? Observação. Não, é entre observação e hipótese. Ah, tá. É Nossa, eu observação. tô perdido. Só. Observação. É observação. Isso é uma lei científica. Se eu falar isso aqui agora. Estátuas de mármore podem ser corroídas pela ação de chuva ácida. Hipótese. Isso. Porque passa uma ideia de dúvida. Hipótese. Eu tenho que testar ainda. Quando eu falo assim, dinossauros possivelmente entraram em extinção quando... Isso é o quê? Hipótese. Tá. Hipótese. A criança com febre alta e coceira pode estar com catapora. Hipótese. Hipótese. Paciente Hipótese. tem uma crise alérgica após receber. Observação. 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 Agora eu quero que vocês identifiquem entre os 4. Tudo bem? Ontem, meia hora após comer uma salada, Selma começou a apresentar uma reação alérgica. Observação. 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 Para verificar, Selma tomou uma sopa que continha camarão, no entanto, não apresentou reação alérgica. Experimento. 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 Ó. Aqui é o experimento, ok. Quando fala assim, no entanto, não apresentou reação alérgica, isso é considerado... Conclusão. Conclusão. Não, Observação. é uma observação. Então Quando aí fala assim, ó, Selma percebe que não possui alergia. Conclusão. 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 Tá. Ah, tá. Então, depois do experimento, ela observa que isso não aconteceu. Então, ela conclui que ela não é alérgica. Então, vocês meio que, pelo que vocês responderam, vocês estão acertando o que é o quê. Eu posso passar para o próximo? Ou alguém tem alguma Pode. dúvida ainda? Pode Não. sim. Pode. Eu tenho uma dúvida, só que não é sobre a matéria. É sobre o simulado. Fala. Vocês vão mandar tipo um link pra gente entrar no plural e já vai estar o simulado lá? Ou a gente vai entrar no plural e vai ter que entrar numa página lá? Isso, vocês vão entrar no plural, fazer Ô, o Pro. simulado. E aí, do simulado, já vai ter as questões. Não. A Adriana, vocês já tiveram aula com a Adriana? Não. Ainda não. Vai ter hoje? Acho que vai. Sim. Tá. Eu não sei se falaram que o simulado ia estar disponível desde hoje, né? Não sei se para os alunos. E aí eu não sei, ela falou que acho que vai fazer com vocês um teste aí para ver. Ela Como falou que que vai se passar um acessa? código pra gente ver como se acessa. Isso. Porque ontem mesmo eu entrei no plural pra ver, já aparece lá falando que os simulados das escolas, não sei se entra no plural. Aparece mesmo. Aí você clica em avançar, pede um código lá, não sei o que, não sei o que lá. Isso, você tem que ter um acesso. E aí, só vai começar amanhã, tá? Amanhã eles vão liberar. E aí, cada um entra no seu, de preferência no computador, se der. E aí, vocês têm um tempo para responder, tá? Pronto, você sabe quanto tempo é pra cada... Não, vai ter um tempo pra cada questão ou não? Não. Vai ser pra prova inteira? Para a prova inteira. Depois desse Ah, tempo, tá. o simulado Ah, tá. fecha e você não consegue mais responder. Bom. Ah, tá. É porque a professora um professor falou que ia ter tempo pra fazer questão, entendeu? Se você pensar, teoricamente, tem um tempo, né? Para Sim. cada questão. Deve ser por isso, tá? Você vai ter um tempo para resolver cada questão. Você não pode se perder nesse tempo. É como se você estivesse em sala de aula, Uhum. tá bom? Ô, Pro, Oi. e o simulado? Se eu quiser começar a fazer antes do horário, dá pra fazer ou não? Eu acho que não. Não? Ah, tá bom. Aquele todo aplicativo, mundo- eu não entendi nada do aplicativo que tem que instalar. É que Não, acho é o que a Pro plural. não sabe. A Pro não sabe porque é só de português pediu. Ah, É tá. por causa da produção de texto. Ah, Uhum. tá. Tá. A produção de texto, pelo que o pessoal do Angu falou, vocês vão ter que fazer numa folha com a letra de vocês, tirar uma Sim. foto e anexar
igual que vocês anexam, quem já fez plural sabe, anexa anexe sua resposta aqui, aí tem um negócio para anexar, igual que vocês fizeram no meu trabalho. Sim, Pra mas anexar. aí a professora pediu pra baixar um aplicativo chamado Khan Scanner. Isso daí é para letra de vocês, não a letra, mas como é que fala? A visualização, sabe? Ser melhor? Fica melhor. Aham. Isso. Aí a Ah, tá. visualização da foto fica melhor para ela poder corrigir, porque você imagina ter que corrigir coisa pelo computador, deve ser tipo, muito ruim, gente. Tá? Tenho dó, inclusive, da Carmen, coitada. Entendi. Obrigado, professora. Tá bom? E aí qualquer coisa depois eu falo com vocês no grupo, tá? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Observação, Não, hipótese? não. Agora, o que vai cair? Isso aqui, ó. Simbologia, página 545. Vou lá. Pessoal, o que vocês precisam ter em mente? Acho que cadê? Aqui, ó. Segurança de laboratório, símbolos. Quando eu tiver essa caveira, qual é o significado? Substância venenosa tóxica. Você não Morte. pode... Isso, morte. Você não pode entrar em contato. Esse aqui, ó. Substância E o inflamável. produto é inflamável. Isso, você pode se queimar, tudo bem? Pode destruir... Inflamável. Isso. Você pode ter alguma coisa que pode destruir até, inclusive, sua pele, tá? Queimar e até chegar a perder tecido. Aqui, nós temos substâncias corrosivas. Corrosivas, o nome meio que já indica que está corroendo alguma coisa, tá? Aqui, choque elétrico. Tudo bem, choque elétrico? Sim. Uhum. Esse aqui, substância radiações. radioativa. Radiação, tipo raio-x. Isso daqui, ó, destrói célula. Por isso que isso daqui, ó, radiação, é usado, por exemplo, em tratamento de câncer. Porque ele destrói as células especificamente que estão causando o problema. A única coisa assim que tem é que às vezes essa destruição já está meio que num estágio mais avançado, ou o câncer é muito agressivo. E aí, às vezes tem que ser um tratamento longo e começa a ter muita destruição de célula, então a pessoa fica fraca. É o caso do prefeito, né? Ele está com bastante problema o câncer dele é bem agressivo. Então, radiação, ele destrói células. Por isso que também, sabe quando vai fazer exame de raio-x? É que você não fica fazendo raio-x 24 horas por dia, todo dia da semana, né? Você vai fazer um ou outro para verificar uma coisa ou outra. Mas quem tira raio-x tem que ficar atrás de um quarto, parece que é um cômodo, com um vidro para se proteger. Porque se ele ficar exposto, toda vez que ele for tirar um raio-x de algum paciente, ele acaba desenvolvendo câncer. Porque radiação excessiva acaba destruindo célula. E aí, o corpo entende que tem que fazer mais célula, fazer mais célula. E aí, quando ele multiplica as suas células desordenadamente, aí é que gera o câncer. Engraçado, né? Uma coisa que pode gerar o câncer pode curar o câncer. Verdade. Tudo bem? Então, ó, esses símbolos aqui, estudem todos. Tudo bem? Eu tirei foto, depois eu mando lá no grupo. Mas eu mandei o arquivo. É verdade. Meu Deus, Matheus. Bom. Beleza. Vamos pro próximo. Módulo 3 agora. O 3 é o último, né? Sim. 3 e o último. Então vidraria, gente, não cai no simulado. Nesse simulado, tá bom? O que não cai? Vidrarias. Na minha prova vai cair, mas minha prova é só depois das férias, tá? No simulado não cai. Vai logo. Como assim, prof? Vidrarias. Que isso? Aquela Erlenmeyer, bico de Bunsen, Tá. Entendi. equipamentos de laboratório. Equipamento e função não cai. Caiu ano passado, esse ano não vai cair. E eu estudando isso. Não cai não. Módulo 3,
Seguinte, o que vocês precisam saber? Dos estados físicos, as características submicroscópicas e as macroscópicas, que são essas duas tabelas, e as mudanças de estado físico, só. Vamos lá, então. Sobre características de um estado físico. Então, ó, características, eu vou começar pelas macroscópicas, tá? Então, eu vou aqui na minha lousa, eu vou fazer para vocês um sólido, tudo bem? Nós temos aqui, pode ser um cubo de metal, tudo bem? Imaginem aqui um cubo de metal. Esse cubo de metal, se eu colocar ele numa vasilha assim, o formato se altera? Não. Não. Como que é? Se eu colocar esse cubo de metal, imagina que é um cubo de metal, tá? Eu vou Tá. colocar nessa vasilha aqui, ó, redonda. O formato dele se altera? Não. Não. O volume dele se altera se eu colocar ele nessa vasilha, numa outra vasilha, numa vasilha Não. maior, menor? Não. Não. Então, volume e forma são definidos, tudo bem? Uhum. Se eu pegar um líquido, por exemplo, aqui, vou desenhar uma pocinha de água, tudo bem? Vou desenhar também uma garrafa. Ó, que garrafa da hora! Ninguém Tá teve, bonita essa. Essa tá bonita. ninguém teve É, uma tá garrafa bonito. com elefantias. Ninguém teve nunca na vida essa garrafa. Se eu pegar essa água, vamos supor, tem 1 litro aqui. E se eu colocar aqui dentro, o volume vai alterar? Não. Não, continua tendo 1 litro, certo? Então, o volume de um líquido, ele não se altera. Mas e a forma? A forma sim. A forma sim, porque aqui tem uma forma de poça e aqui tem uma forma de garrafa. Garrafa. Tudo Garrafa, bem? é. Beleza. E gás? Beleza. O gás, ó, imagina aqui, partícula de gás. Soltei o meu gás aqui nessa lousa branca. O que vai acontecer? Ele vai se espalhar. Sim. Então, ele tem um volume definido? Se eu pegasse todo esse volume de gás e colocasse aqui dentro dessa garrafa, sem a água, tá? Só o gás agora. Ele ia ter o mesmo volume, outro formato, e aí? E se eu pegar só um pouco desse gás e colocar aqui? Vai ter outro formato. O formato muda. E o volume? Se eu pegar e só tampar aqui, ó. Acho Não que muda. Eu acho que não. Já tem 1 litro, né? Ah, não, é que a gente tava 1 litro de água, tá? Ah, tá. Esquece esse 1 litro aqui. Se eu pegasse assim, ó, a garrafa aberta. Garrafa aberta, você concorda que o ar que está aqui dentro mistura com o ar que está aqui fora? Eu tenho um Sim. volume. Sim. Quando eu tampo essa garrafa, o que acontece com esse volume? Continua tampei. mesmo. Não, eu só tampei a garrafa. Você concorda que eu aprisiono outro volume aqui dentro? Sim. Um volume pequeno. Então, o volume é o espaço que vai ocupar. E qual é o volume do gás? Depende de onde ele está. Se ele está na garrafa, ele vai ter um volume pequeno. Se ele está aqui no quadro, ele vai ter um volume grande. Então, o volume de um gás, ele varia também. Depende de onde ele está. Ele sempre vai ocupar todo o lugar. É diferente do líquido. Se eu pegar essa poça aqui e deixar na minha mesa, ele não vai ocupar toda a minha casa. Isso vai ocupar uma parte da minha mesa. Se eu pegar uma garrafinha dessa aqui cheia de ar e abrir ela, ela vai simplesmente se misturar com todo o ar da minha casa. Então, são coisas diferentes, tá? Tem alguma dúvida por enquanto? Então, vou voltar ali para vocês verem. Aqui, só para vocês verem essa característica aqui, ó. Forma própria e volume fixo. Líquido, forma depende do recipiente, mas o volume é fixo. Aqui a forma varia e o volume também varia, porque ele vai tender a ocupar o volume de cada recipiente que você colocar, tá? Seguinte, agora isso aqui, ó. Isso aqui que é importante também.
sobre partículas. Características submicroscópicas, ele está se referindo agora como seriam os átomos, tá? Os átomos de um sólido são todos juntos. Se vocês forem lá na apostila de vocês, deixa eu ver se eu acho onde que tá. Deixa eu ver pela minha, que é mais fácil. Tá na página... É uma página bem depois, tá, gente? Que tem um desenho maravilhoso. Aqui, ó. 578. Se você olhar esse desenho... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Como é um formato de partículas de sólido? O sólido tem as partículas todas unidas, assim, ó. Não tem espaço, elas são totalmente organizadas. Se você olhar aqui, você consegue perceber uma fileira, tá? Todas juntas, organizadas. A única liberdade de movimento que eu tenho de uma partícula sólida é quando elas vibram juntas. Se eu pegasse meu dedo e fizesse assim, tim, 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 nessa latinha, dependendo da minha força, claro, mas você vai perceber uma leve vibração nela, que é o único modo dela se movimentar, tá? Ela tem pouquíssima liberdade, a única liberdade de movimento que ela tem é a vibração. Agora, olha aqui de cima. Se eu pegar um líquido, ele tem uma certa organização, as moléculas estão até que relativamente próximas, só que ela tem um pouco mais de liberdade de movimento do que a partícula sólida, tá? E como seria a partícula gasosa? Partícula gasosa, só se eu apagasse aqui, ó, apagasse alguns. Partícula gasosa, ela está totalmente espalhada e com muita liberdade de movimento. Toda hora ela está se mexendo, tudo bem? Vou voltar lá para o nosso... Cadê? Para a nossa revisão aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, sólido, partículas organizadas, com atração e vibração. Líquido, um pouco menos de organização, um pouco menos intensa essa proximidade, mas tem uma movimentação. Gás, grande desordem, quase não tem força de atração uma molécula na outra e bastante liberdade de movimento. Então, isso daqui é fundamental para vocês responderem uma questão do simulado, a penúltima. A última é sobre as mudanças. Eu fiz uma frase, não sei se ajuda vocês, mas fui varrer a sala com sujeira. Que é o quê? Fusão quando algo derrete, tudo bem? Vaporização, quando vira vapor. Duas maneiras. Lenta, quando é roupa no varal, por exemplo. Aí eu chamo de evaporação. Ou quando você quer pegar sal da água do mar, você faz uma evaporação. Ebulição é rápida, uma vaporização rápida. Quando tem bolhas, que é quando você põe água para ferver para fazer café. Vou voltar aqui, ó. Fui varrer a sala, então solidificação. Líquido para o sólido, ou seja, quando vira sólido. Aqui não tem muito o que se preocupar. Agora aqui, ó. Gasoso quando vira líquido. Condensação, né? Fui varrer a sala com condensação. O que significa aqui, ó? Por exemplo, sabe quando você tira um refrigerante, ou um suco, ou uma água que está bem gelada para fora da geladeira, e ele parece que está suando? A garrafa parece que está suando depois de um tempo. O que é esse suor? Nada mais é do que um vapor de água que está aqui no ambiente, ele está mais quente. Quando ele encosta na superfície gelada, o que acontece? Ele esfria, ou seja, condensa e vira gotícula. Isso aqui é o suor, entre aspas, de um refrigerante, de um suco, de alguma coisa que está fora da geladeira. É um processo de condensação. É a mesma coisa que acontece no espelho do banheiro. Quando você está tomando um banho quente,
O vapor, quando encosta no espelho, o espelho está frio. E aí que faz o quê? Resfria o vapor, então condensa, tá? E sublimação é esses dois processos aqui, ó. Tá? Os dois são conhecidos como sublimação. Só que o processo de gasoso para sólido é ressublimação, tá? É um nome que a gente encontra também. E o que seria, por exemplo, gelo seco? O gelo seco acontece quando eu formo gelo seco é gás carbônico, só que com uma alta pressão e numa temperatura muito baixa. Então, ele vira sólido. Tudo bem? Ó, formação do gelo seco. E o processo inverso? O processo inverso é quando você pega o gelo seco e deixa, por exemplo, sei lá, deixa na mesa. O sólido, o gelo seco sólido, ele vai voltar a ser gás carbônico. Pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, professora. Não, Isso é muito pronto, fácil. Eu até já Beleza. consegui decorar. Tá, então aproveitem para estudar, que esse daqui tá de boa. Tá? Esse simulado tá de boa para vocês de química. Pessoal, se não tem dúvidas, é isso. Adiós. Adiós! 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 Hasta luego! Hasta luego.